Opa, e aí, tudo bem? Antes de começar, eu só queria explicar rapidamente o meu sumiço. Eu fiquei um tempo afastado do canal porque eu passei por algumas mudanças na minha vida e na minha rotina, além de alguns problemas pessoais. Eu também peguei uma gripe bem forte que acabou me deixando parado por algum tempo. Mas enfim, eu tô tentando aí voltar aos poucos. A ideia é trazer pelo menos um ou dois vídeos por semana novamente. E bom, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Oi, você tá bem? E é sério, você tá bem? Porque provavelmente, se alguém chega em você agora e pergunta isso, a resposta vai ser alguma coisa tipo: sim, tô de boa, tô tranquilo, tá tudo suave. E pronto, a conversa acaba aí. Só que você tá mesmo. Que eu acho meio estranho como a gente pergunta isso o tempo inteiro e ao mesmo tempo quase nunca quer saber a resposta. É quase automático. Você encontra alguém, e aí, tudo bem? Tudo, e continua andando. Não é necessariamente porque a pessoa é ruim ou porque ela não se importa com você. Às vezes ela só perguntou por perguntar e talvez você faça exatamente a mesma coisa. Eu faço. Às vezes alguém pergunta se eu tô bem e eu falo que sim, mesmo quando eu não tô tão bem assim. Não porque eu queira mentir, é mais porque, sei lá, é mais fácil falar tô de boa do que parar e explicar o que tá acontecendo. E talvez você faça isso também. Só que eu não quero ficar falando só sobre estar bem ou estar mal. Eu queria levar essa pergunta um pouco mais longe, porque talvez exista outra coisa que a gente também responde no automático. Você tá feliz com a vida? Tá feliz com a sua vida? E aí já fica um pouco mais complicado, porque você olha para sua vida hoje e pensa, é isso que eu queria. Não precisa falar para mim, pensa aí, onde você mora, na cidade onde você tá, no bairro, na escola, no trabalho, na rotina que você tem, nas pessoas que estão ao seu redor. Você olha para tudo isso e pensa, cara, eu gosto da vida que eu tô vivendo. Ou você pensa, por enquanto é isso. Eu acho que esse por enquanto é muito perigoso, porque às vezes a gente passa tanto tempo falando por enquanto que quando percebe aquilo já virou a nossa vida inteira. Por enquanto eu vou continuar aqui, por enquanto eu vou fazer esse curso, por enquanto eu vou ficar nesse emprego, por enquanto eu não vou atrás disso, depois eu vejo. E esse depois parece que nunca chega. Principalmente quando a gente começa a pensar no futuro. Você provavelmente já passou por isso. Alguém pergunta: e aí, o que você vai fazer depois da escola? E você tem que responder: faculdade, trabalho, alguma profissão. E talvez você já tenha uma resposta pronta. Quero ser médico, quero ser advogado, quero trabalhar com tecnologia, quero fazer engenharia. E beleza, se você realmente quer isso, vai, de verdade. Não tem problema nenhum em fazer faculdade. Muito pelo contrário, a faculdade pode ser uma ferramenta muito boa para você chegar onde você quer. O problema, pelo menos para mim, começa quando a gente transforma isso numa única possibilidade. Como se a vida tivesse um roteiro. Você termina a escola, faz faculdade, arruma um emprego, ganha dinheiro, compra uma casa, forma uma família e pronto, você venceu. Mas e se você não quer isso? E eu nem tô falando que você precisa querer alguma coisa completamente maluca. Talvez você queira exatamente essa vida e tá tudo bem. O problema é você viver essa vida porque alguém decidiu que era isso que uma vida boa deveria ser. Porque às vezes você nem percebe que tá fazendo isso. Você só vai. Todo mundo vai para a faculdade, então você vai. Todo mundo quer aquele emprego, então você quer também. Todo mundo fala que determinada profissão dá dinheiro, então você começa a pensar que talvez seja aquilo que você queira. E aí chega uma hora em que alguém pergunta: mas você quer isso mesmo? E você fica: não sei. E acho que essa é uma pergunta que assusta bastante, porque é muito mais fácil saber o que você deveria querer do que descobrir o que você realmente quer. E talvez você tenha um sonho, só que é aquele tipo de sonho que você quase não conta pra ninguém porque parece ridículo. Tipo, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um atleta, eu quero viver da música,
quero ser um streamer, quero ser um youtuber, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser um bodybuilder e competir no Mr. Olympia. E aí você fala isso pra alguém e já consegue imaginar a resposta. Cara, isso é muito difícil. Por pouquíssimas pessoas conseguem. Você precisa ter sorte. É melhor ter um plano B. E talvez isso seja verdade. É difícil, pode não dar certo. Você pode passar anos tentando e não conseguir. Só que tem uma coisa que eu acho curiosa: a gente fala muito sobre os riscos de tentar, mas quase nunca fala dos riscos de não tentar. Porque não fazer nada também é uma escolha. Se você tem um sonho de ser jogador e decide fazer medicina porque parece mais seguro, isso também é um risco. Você pode virar um excelente médico, pode ganhar muito dinheiro, pode construir uma família, pode ter uma vida completamente confortável e talvez seja feliz. Tomara. Mas também existe a possibilidade de lá na frente você olhar para trás e pensar: e se eu tivesse tentado? E talvez essa pergunta seja pior do que um fracasso. Porque quando você tenta e não consegue, pelo menos existe uma resposta. Eu tentei, não deu. Talvez eu precisasse tentar de outro jeito. Agora, quando você nunca tenta, você nunca sabe. E eu não tô falando isso para romantizar sonho, porque esse papo de acredite nos seus sonhos e nunca desista, às vezes é bonito pra caramba, mas não é tão simples. Tem gente que vai tentar e vai fracassar. Tem gente que vai precisar desistir de algumas coisas. Tem gente que vai descobrir que aquilo que queria aos 15 anos não é mais o que quer aos 20. E isso também faz parte. Acho que o problema não é mudar de sonho. O problema é abandonar algumas coisas que você realmente queria só porque ficou com medo. Porque olha só, se você escolhe uma faculdade, existem riscos. Se você não faz uma faculdade, existem riscos. Se você abre uma empresa, se você procura um emprego, se você tenta viver da internet, se você seguir um caminho completamente diferente do que sua família espera, também existe risco. A gente gosta muito da palavra segurança. Esse caminho é mais seguro, mas seguro até quando? Porque você pode passar 5 anos estudando para uma profissão e descobrir que não gosta. Pode se formar e não conseguir um emprego na área, pode conseguir um emprego e odiar cada segunda. Pode fazer tudo certo e ainda assim alguma coisa dá errado. E isso não significa que a faculdade é ruim, não significa que o emprego tradicional é ruim, não significa que todo mundo precisa largar tudo e seguir seus sonhos. Nada disso, é justamente o contrário. Eu acho que a questão é muito mais simples. Você precisa saber o porquê está escolhendo aquilo que está escolhendo. Se você quer fazer medicina porque realmente quer ser médico, cara, vai. Se você quer ser advogado porque realmente gosta disso, vai. Se você quer ser jogador, vai atrás. Se você quer ser um bodybuilder, treina. Se você quer fazer YouTube, faz. Só não faz alguma coisa exclusivamente porque você tem medo de descobrir o que acontece se escolher outra coisa. Porque no fim, não existe uma escolha completamente segura. Você só escolhe qual risco aceita correr. E isso me lembra muito um episódio de Gumball que eu já tinha comentado aqui no canal, The Choice. Inclusive eu recomendo vocês assistirem, tá muito bom. É um vídeo exclusivamente só desse episódio. Porque naquele episódio a Nicole ela começa a enxergar outras possibilidades da própria vida, outros caminhos, outras escolhas e começa a imaginar como as coisas poderiam ter sido. E eu acho muito humano isso, porque todo mundo faz isso. Você provavelmente já imaginou como estaria sua vida se tivesse feito outras escolhas, se tivesse mudado de escola, conhecido outras pessoas, escolhido outro curso, morado em outro lugar, se tivesse começado aquele projeto que você vive falando que vai começar. E se? Essa pergunta aparece muito e às vezes ela é boa, mas às vezes ela faz com que a gente olhe para uma vida que nunca existiu e imagine que ela seria perfeita. E a gente não sabe disso
Você só consegue enxergar a parte bonita da possibilidade de que você não escolheu, você não sabe quais problemas existiriam lá, você não sabe quem você perderia, você não sabe quem conheceria, você não sabe nem se seria feliz. E talvez seja por isso que eu goste tanto daquele episódio, porque no final não existe exatamente uma escolha entre uma vida perfeita e uma vida ruim. Existe uma pessoa olhando pela própria vida e percebendo, talvez eu não tenha escolhido tudo da melhor maneira possível, mas essa vida é a minha vida. E talvez isso seja crescer também, entender que você não vai viver todas as vidas que poderia ter vivido. Você vai escolher uma, vai errar nela, vai acertar nela, vai mudar de ideia, vai perder algumas coisas, vai ganhar outras e em algum momento vai precisar olhar para tudo isso e decidir se vale a pena continuar construindo aqui. E talvez seja por isso que eu tenha começado esse vídeo perguntando se você tá bem, porque às vezes a pergunta não é nem você tá feliz, talvez seja você está vivendo uma vida que parece sua, porque existe uma diferença. Você pode estar seguindo tudo certinho e ainda sentir que está vivendo a vida de outra pessoa. E talvez você não tenha nem uma resposta para isso agora. Talvez você esteja perdido, talvez você ainda não saiba o que quer fazer e tá tudo bem. Você não precisa ter a sua vida inteiramente planejada. Eu também não acho que alguém tenha. A gente só finge que tem. Todo mundo parece saber o que tá fazendo até você conversar 5 minutos com a pessoa. Aí você percebe que ela também tá tentando descobrir. Então, se você não sabe o que você quer agora, não significa que acabou. Talvez você só esteja no meio do caminho. E se você sabe, bom, então talvez valha a pena tentar. Mesmo que seja difícil, mesmo que demore, mesmo que exista uma chance real de não dar certo. Porque no final, talvez a pergunta não seja qual escolha vai garantir que minha vida dê certo. Talvez a escolha nem exista. Talvez a pergunta seja qual vida eu quero tentar construir. E se você chegar lá e perceber que não era aquilo, você muda. Se precisar voltar, você volta. Se precisar começar de novo, começa. Não é porque você escolheu um caminho que precisa passar o resto da vida nele, mas tenta não deixar que outra pessoa escolha por você.